E eu quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai, agora quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei: pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Brasil! Censuraram nossas redes sociais, mandaram a Polícia Federal na casa de pessoas inocentes, botaram tornozeleira eletrônica na perna de pessoas humildes e trabalhadoras, prenderam pessoas que nunca cometeram crimes, obrigaram brasileiros a terem que sair da própria pátria para escapar de perseguição. Mas nós, o povo, estamos aqui e não vamos desistir do nosso Brasil. O silêncio não é mais uma opção. Essa caminhada que essa jovem liderança, meu amigo Nicolas Ferreira, iniciou pelo Brasil e que acendeu, ou que reacendeu, Nicolas, a vontade de lutar pelo nosso Brasil, a vontade de enfrentar a dor, o sofrimento, cada dor muscular que você, Nicolas, e as pessoas que o acompanharam sentiram, cada demônio que se sentiu incomodado com Deus caminhando com os brasileiros de Minas Gerais até Brasília. Isso tudo nos dá muito orgulho e muito mais força para continuar lutando pelo nosso país. Nicolas, muito obrigado por existir. Muito obrigado por estar com a gente lutando por esse país, ombro a ombro. Eu quero agradecer ao meu amigo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Duas pessoas que mais representam aqui o povo de São Paulo, que também vestiram a camisa do Brasil, estão caminhando nesse grande projeto de resgate da nossa nação. Quero agradecer aos dois governadores presentes aqui hoje nesse ato, Romeu Zema e Caiado. Caiado, a sua presença aqui, o Zema precisou sair. A sua presença aqui, primeiro, é muita honra estar no mesmo palanque, defendendo os mesmos ideais que uma pessoa com a sua história. E isso prova que isso aqui não é ato eleitoral. Tem aqui dois pré-candidatos. Juntos, não estamos disputando voto. Estamos aqui pensando no que é melhor para o nosso país. Muito obrigado, governador. Eu queria chamar aqui agora rapidamente meu amigo pastor Silas Malafaia, porque muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Mas eu acredito tanto que o que está acontecendo no Brasil, pastor, é projeto de Deus, que eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda, os seus conselhos. Você é um professor para todos nós, a sua coragem nos inspira. Vamos juntos resgatar esse Brasil, pastor. Quem aí está com saudade do Bolsonaro? Levanta a mão.
Você que é jovem está com saudade do Bolsonaro, porque na época do Bolsonaro, a gente lutava pela liberdade de pensamento dentro de sala de aula. Quem precisava do FIES e estava endividado, o Bolsonaro perdoou 99% das dívidas dos nossos estudantes. E o que o Lula faz? Deixou os estudantes todos endividados mais uma vez. A gente tem que lutar por essa geração que não tem mais expectativa. 80% dos nossos jovens não tem mais expectativa de conseguir um emprego. Passados quase 4 anos desse governo horroroso do Lula, os jovens continuam sem nenhuma expectativa. Mulheres, vocês estão aqui? Na época do presidente Bolsonaro, vocês eram protegidas. Foram mais de 40 leis sancionadas pelo presidente Bolsonaro em defesa das mulheres. A ministra Damares, na Operação Maria da Penha, mobilizou mais de 100 mil profissionais de segurança pública e prendeu mais de 26 mil agressores e assassinos de mulheres nesse Brasil. E eu sou casado com a Fernanda, sou pai de 2 princesinhas que são a razão do meu viver. E eu imagino a dor dessas famílias que tem uma mulher agredida ou uma mulher assassinada por um covarde. E a gente não vai mais tolerar isso nesse país, porque as mulheres serão de verdade abraçadas e protegidas, sem hipocrisia. E para você que recebe hoje um Bolsa Família, na época do Bolsonaro, tinha gente ganhando 45, 50, 100 reais. Presidente Bolsonaro, no meio de uma pandemia, porque não roubava, tinha dinheiro para garantir que as pessoas mais vulneráveis tivessem o que comer, e passou o Bolsa Família para no mínimo 600 reais. Quem era mãe solo recebia em dobro 1.200 reais. Se você conseguisse um emprego, continuava recebendo 200 reais do Bolsa Família por 2 anos, até você estabilizar no emprego. Você tinha uma porta de saída. O Bolsonaro estendia a mão para as pessoas que mais precisavam. E hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos o Lula gastando 1,4 bilhão de reais no seu cartão corporativo, levando uma vida de rico, esbanjando com a primeira-dama, ficando em hotéis de luxo. Na COP30, ao invés de usar os bilhões de reais que lá foram usados para melhorar a vida do povo do Pará, ele ficou no iate de luxo, tomando champanhe francês com a Janja, enquanto as pessoas que estão lá até hoje, vendo seus filhos brincando numa língua negra de esgoto na porta da sua casa, porque não tem esgoto tratado. Esse é o Lula que defende os pobres. O governo Lula acabou de jogar no lixo mais de 108 bilhões de reais de remédio, porque não conseguiu fazer chegar na ponta da linha para quem precisava. Quem precisava ir num posto de saúde para conseguir uma aspirina, para conseguir uma Novalgina. Esse cara deixou mofar remédio que ia ser dado para as pessoas mais pobres desse país. E o que dizer do seu ministro Tachad? O melhor ministro da economia do Paraguai. Levou mais de 200 indústrias brasileiras para o Paraguai pela incompetência. O pior prefeito da história de São Paulo. Que saudade do Paulo Guedes. Como disse aqui o Nicolas, a gente tem uma batalha pela frente agora. Derrubar
esse veto covarde de Lula sobre o projeto de dosimetria, que não é o que a gente quer. Mas esse primeiro passo vai ser dado em breve. E muitas ou praticamente todas as pessoas do 8 de janeiro vão poder ir para suas casas, menos uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, que independente da gente derrubar esse veto, vai continuar lá onde ele está. Um ex-presidente da República, mais uma vez, se sacrificando pelo seu país e pelas outras pessoas inocentes. Mesmo sabendo que essa lei não o beneficiaria, ele falou para nós, deputados e senadores, façam, porque pelo menos as outras pessoas vão poder ir para casa e eu banco, eu fico, eu aguento, porque ele é forte e ele nunca desistiu do nosso Brasil. Mas podem ter certeza que a gente vai continuar nessa luta, porque a cada dia que passa, mais pessoas estão vendo como ele foi colocado onde ele está, com uma farsa, atropelando lei, rasgando a Constituição, julgado por seus inimigos. Mas hoje, o canhão começou a virar para outros alvos, como nós já avisávamos desde lá de trás que ia acontecer. Quando era com o Bolsonaro, Felipe, fechavam os olhos, incentivavam, publicavam essa falsa narrativa de tentativa de golpe, porque era para atacar o Bolsonaro e para prender o Bolsonaro. Mas enjaularam o meu pai. Atingiram esse objetivo. E agora começam a questionar os mesmos métodos que estão sendo usados para perseguir a própria imprensa. Continuam descumprindo a lei. E eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. E agora, a própria imprensa virou alvo. E os mesmos métodos começam a ser questionados. Olha como é que Deus faz. Alguém há 4 meses imaginava que toda essa nojeira de Brasília estaria sendo exposta ao público. O Brasil hoje conhece as entranhas de como funciona o jogo do poder em Brasília. E o Bolsonaro está lá, mas não está abandonado, não está esquecido, está mais vivo do que nunca, porque todos nós vamos carregar esse sobrenome e essas bandeiras até a vitória, porque Deus vai abrir esse mar para a gente atravessar. E do outro lado, a gente vai cantar junto o hino da vitória. E eu quero concluir agora, perguntando a vocês. Dá para comparar Lula e Bolsonaro? Um cara que foi o presidente do Brasil nos maiores escândalos de corrupção,
Em 2003, no Mensalão, quem era o presidente da República? Em 2007, no Petrolão, quem era o presidente da República? Em 2023, o roubo dos aposentados do INSS, quem é o presidente da República? E eu quero falar para as pessoas que tentam me atacar, porque eu aprendi honestidade em casa. Eu sou filho de Bolsonaro, não sou filho do Lula, porque se fosse filho do Lula, eu agora ia estar sendo acusado de receber um mensalão de 300 mil reais de roubo dos aposentados do INSS, porque o filho do Lula agora é o acusado de estar lá na Europa, gastando o dinheiro do roubo dos nossos aposentados do INSS. Você que é aposentado, sabe esse dinheiro que está faltando agora para você comprar um arroz, um feijão, uma carne, para você comprar um presente para sua neta, para você levar sua família para passear no final de semana? O seu dinheiro, aposentado do INSS, pode estar na conta do filho do Lula lá na Suíça? É por isso que ninguém aguenta mais 4 anos de PT, e nós, o povo, vamos tirar essa corja de Brasília. E eu quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai, agora, quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei: pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Obrigado! Até a vitória! Obrigado aqui. Para mim aqui o